Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Bom, hoje a gente vai falar sobre medições de obras de terraplanagem dentro aqui do Civil 3D, tá certo? O que é medições, né? O que são medições de obras de terraplanagem? Bom, medições é o que a gente chama de mensurar o que foi feito durante um certo período, né? Para submeter e ser pago por aquilo, né? Em obras isso é muito comum. Tá? Em obras de infraestrutura também é muito comum, e hoje a gente vai falar somente de terraplanagem. Tá? Por que terraplanagem? Porque a gente precisa usar recursos do Civil 3D para fazer essas medições, tá certo? Então é isso. Hoje a gente vai ver como que a gente faz essas medições aqui de obras de terraplanagem, que é basicamente a quantificação de corte, aterro, materiais e tudo mais, mas que em algumas situações a gente precisa usar alguns recursos especiais, porque senão você não consegue fazer a medição com o detalhamento que você precisa entregar, o resultado que você precisa entregar. Bom, como que é o processo, né? Como que funciona o processo de medição de obras? Basicamente, a obra ela recebe um projeto, certo? E aí a partir do momento que ela começa a movimentar a terra, fazer corte, fazer aterro e tudo mais. E nesse processo a gente precisa quantificar quantos metros cúbicos foram movimentados ali, quantos metros cúbicos foram cortados, quantos metros cúbicos foram aterrados e tudo mais. E é aí que entra o Civil 3D, tá? Para a gente fazer esses cálculos, tá certo? E não é tão simples assim igual a gente pensa que é, né? Na maioria das vezes a gente precisa usar alguns recursos especiais e tudo mais para entregar aí os resultados, igual eu falei no começo da aula, né? Resultados aí satisfatórios do jeito que o órgão pede, né? A empresa pede. Então vamos lá. Bom, seguinte, qual que é o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro pré-requisito que você precisa para fazer uma medição de obra? Você precisa ter o primitivo da sua obra dentro do seu computador, dentro do Civil 3D. Ah, mas Rafael, o que é o primitivo? O primitivo é o levantamento topográfico antes da obra ter começado, tá? Quando era o terreno natural ali. Por quê? A medição é justamente para você comparar a diferença que existe hoje, né, do executado para o terreno natural ali. Então você precisa ter esse terreno natural dentro do Civil 3D. Ah, mas Rafael, como que eu consigo isso? Como é que funciona? Ó, geralmente se você vai fazer a medição de uma obra, você vai precisar do primitivo ali, pegar com a empresa que forneceu para você, não foi você que fez, né, o levantamento primitivo. Então você vai pegar com a empresa vai te passar. Mas nem sempre ela vai te passar curvas de nível igual eu estou aqui, ó. Tá, aqui eu estou com curvas de nível, tá vendo? Primitivo, tá bonitinho aqui dentro do Civil 3D, como se fosse um levantamento topográfico mesmo, tá? Algumas vezes, né, você pode se deparar com algumas situações, por exemplo, deles passarem para vocês pontos, né, só os pontos do primitivo, ou passarem as curvas de nível em 2D, tá certo? E aí você vai precisar transformar ele numa superfície. Então o primeiro passo, o primeiro pré-requisito é transformar o seu primitivo que você recebeu em superfície 3D aqui no Civil 3D, tá? Em um elemento de surface, que a gente chama. E tem vários jeitos de fazer isso, tá? Tem vários modos de você fazer isso. Por exemplo, um dos modos, aqui eu já tenho, ó, superfície primitivo. Se eu não tivesse, o que eu iria fazer? Eu ia criar uma nova superfície aqui, sei lá, primitivo, como se eu não tivesse aqui, tá? Uma surface aqui. Aí eu ia criar essa superfície primitivo, e aí o que ia acontecer? Eu ia ter que fazer, né, adotar para ela, ó, que criou primitivo 1 aqui, tá? Eu ia ter que adicionar, né, os elementos que eu recebi do meu projeto nessa superfície. E aí vem vários jeitos, tá? De você transformar os elementos que você trouxe, né, recebeu ali, às vezes em AutoCAD, em superfície. Na maioria das vezes você vai receber curvas de nível, então você vai vir aqui adicionar os seus contornos, tá? Essa é a pior forma de você criar a superfície aqui no Civil 3D, já vou deixar bem claro. A pior forma de você criar uma superfície no Civil 3D é usar esses contornos aqui, tá? Que são aquelas linhas em 2D, como se eu tivesse recebido isso aqui, ó, em linhas, tá? Quer ver? Só eu explodir essa aqui, depois eu dou um Ctrl Z. Ó. Olha lá, isso aqui são curvas, tá? São curvas de nível, tá certo? E aí, quando eu venho nela aqui, ela vai ter uma cota, tá certo? Olha lá, Elevation 32, então ela tá com cota. Eu posso vir aqui e transformar isso, adicionar esses contornos, tá? Na minha superfície ali, aí vai acabar transformando
a minha surface que está em 2D aqui, nessas curvas de nível em 2D, em 3D. Beleza, aqui ela criou, tá? Mas percebe que ela deu uma mudada, tá? Ela mudou um pouquinho as configurações. Então, pessoal, essa é a pior forma. Por que, Rafael, a pior forma de você transformar superfícies no Civil 3D? Porque o Civil 3D ele não consegue obedecer 100% das curvas aqui, ó, dessas curvas aqui, tá certo? Então ele não consegue obedecer, seguir as curvas. As melhores maneiras que você tem de transformar o primitivo, né, que você recebeu, que não está em surface do Civil 3D, em uma surface do Civil 3D, é usar, por exemplo, aqui, ó, points, tá? Points group são grupos de pontos, tá certo? Uma lista de coordenadas, por exemplo. Outra maneira boa para você fazer também, ó, é aqui, ó, em Draw Objects, tá vendo, ó? Draw Objects, você vai adicionar ele aqui. Aí você tem várias opções. Por exemplo, se você recebeu em pontos de AutoCAD, né, pontos de CAD 2D, você pode adicionar linhas, blocos, textos, tá? 3D Face e Polyface. Os mais precisos são esses aqui, ó, pontos, blocos, 3D Face e Polyface. O que são esses 3D Face e Polyface? São malhas triangular que geralmente você tira do programa Posição, Topograph e tudo mais. E aí você, o Civil 3D consegue, né, inserir aqui dentro dele essas 3D Face e consegue acompanhar, tá? Consegue acompanhar melhor aí essas questões aí. Por exemplo, ó, quando você coloca aqui o Polyface, aí ele vai seguir certinho. Você vai selecionar, né, a malha triangular e ele vai seguir certinho ali a sua configuração, tá certo? Aqui, ó, nessa opção aqui, ó, você já tem, ó, em 3D Face, manter os lados dos triângulos, tá? Então, se você já tem ele pré-configurado, né, as triangulações ajustadas, mas que precisa transformar numa superfície, pode usar essa opção de 3D Face, tá? Que aqui, ó, você consegue adicionar, manter, né, os lados dos triângulos, ó, com base nos objetos. E aí a triangulação vai ficar exata, tá? Então, primeiro passo, pré-requisito que você vai ter é criar a sua superfície no Civil 3D. Então, recapitulando, você pode criar através de grupos de pontos, tá? Através de arquivos de pontos, através de objetos, tá? Como bloco, ponto, linha, 3D Face e tudo mais. E aí, pessoal, configurou a sua superfície aqui no Civil 3D, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que importar aqui para dentro do Civil 3D, pessoal, a sua superfície de medição. Tá? O que é a superfície de medição? A sua superfície de medição é a superfície que o topógrafo levantou lá em campo no ato, né, após a execução. Por exemplo, executou uma primeira etapa da terraplanagem, né? Aí o topógrafo foi lá e levantou, fez o cadastro, fez o levantamento topográfico daquele pedacinho lá que executou a terraplanagem. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar jogar, né, importar esses dados que ele levantou aqui dentro. Aí tem várias maneiras. Por exemplo, às vezes o topógrafo também vai mandar uma superfície em 2D, às vezes ele vai mandar nuvem de pontos, às vezes ele vai mandar, sei lá, a malha triangular. Então, você vai usar dos mesmos recursos aqui para criar, tá certo? No nosso caso aqui que eu vou simular, eu vou importar uma lista de pontos, como se o topógrafo tivesse levantado uma lista de pontos, tá? E aqui, veja bem, aqui é como se eu tivesse uma rodovia, tá? Aqui eu tenho um levantamento primitivo, que é as minhas curvas de nível, aí teria poste, árvore, que aqui eu não tenho. E aí, como é representativo, né? E aí agora eu vou trazer aqui para dentro o levantamento de medição, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar um grupo de pontos aqui, vou criar novos pontos aqui, eu vou adicionar, vou importar eles aqui, ó. Aí eu vou vir aqui no maisinho, vou importar a nuvem de pontos aqui. Então tem aqui, ó, live 13 do 10, medição. E aí, beleza. Aqui eu vou escolher, né, a opção que encaixa certinho os pontos, ó. Ponto, norte, este, cota, descrição. Então tem aqui norte, este, cota, descrição. E aqui eu já tenho todos os pontos, tá? Vou adicionar ele a esse grupo de pontos aqui, ó, grupo 02. E pronto. Aí vou carregar os pontos, tá certo? E aí o Civil 3D vai processar, pronto. Aí aqui, Rafael, o que são esses pontos aqui? Esses pontos os pontos que o topógrafo levantou lá em campo, tá? Que ele foi lá e fez o cadastro bonitinho, ó, em cima do estaqueamento e tudo mais. Pegou aqui o eixo. É lógico que aqui eu tive que criar esses pontos, né, pessoal? Eu usei aqui uns esqueminhas do Civil 3D e criei esses pontos aqui pra gente, já com cota, tudo bonitinho. Mas são essas etapas, vão prestando atenção nas etapas, como que funciona. Recebeu o primitivo,
transforma ele numa superfície do Civil 3D, se já não tiver transformada. Recebeu o primitivo, beleza. Recebeu a superfície de medição, que foi o executado lá, e o topógrafo foi lá e fez o levantamento topográfico da terraplenagem, beleza. Você vai importar essa nuvem de pontos que o topógrafo te mandou, tá? Eu tenho aqui a nuvem de pontos, você pode ver que são pontos que tem norte, este, cota e descrição, tá? Não tem nada demais aqui, ó, tá? São pontos que tem norte, este, cota, descrição, número do ponto, a descrição dele, tudo mais, tá certo? Aí você carregou ele aqui dentro, aí ele vai estar aqui com o código bonitinho, ó, corte pé direito, número 322, a cota dele aqui, beleza. O próximo passo que você vai precisar fazer é criar uma superfície de medição, né? Como a gente já havia falado. Então, vou criar uma superfície, vou colocar aqui medição 01. Beleza, medição 01, está criada a minha superfície. Agora, eu vou adicionar o grupo de pontos da medição nessa superfície. Então, vou adicionar ela aqui, grupo 2, ok. Aí ele vai criar aqui a minha superfície, eu só deu alguns avisos aqui que teve alguns pontos duplicados, mas tudo bem. Então ele criou aqui, ó, a minha superfície de medição. Vou colocar ela num outro estilo aqui, só para diferenciar de você, para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, ó. Vou trocar ela aqui nas propriedades dela aqui, vamos colocar aqui, ó, outros. E aí eu vou ligar a triangulação dela aqui também, ó, de pontos, para ficar melhor para a gente visualizar. E aí, beleza, ó, tá aqui, o topógrafo foi lá, fez o levantamento. Isso aqui é o levantamento de medição, tá? Então tá aqui, superfície de medição. Aí o que eu vou fazer agora? Eu já posso fechar essa janelinha, eu vou tratar essa superfície, né? Vou limpar os excessos aqui. Então vou vir aqui, deletar essas linhas aqui da medição. Deletar essa aqui também, essa aqui. Vou deletar essas aqui também, ó, que estão com excesso. Ó. Todas essas que estão ligando mais longe do que o topógrafo cadastrou, eu vou fazer a limpeza da superfície, né? A gente chama isso aqui de limpeza da superfície, tá certo? Vou limpar aqui, tudo mais. Vou limpar aqui, beleza. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui. Pega aqui, vamos tirar esses excessos todos aqui, ó, por quê? Para a gente ter precisão nos nossos cálculos, tá? Nos nossos cálculos de volume. Isso aqui influencia muito, tá, pessoal? Muito nos cálculos de volume, muito mesmo. Então, você precisa ter aí esse cuidado na hora de fazer esse tratamento na sua superfície, para que você não perca aí, né, a qualidade aí no seu cálculo de volume, tá certo? Que isso aqui influencia muito. E é uma responsabilidade muito grande, porque isso aqui vale muito dinheiro. Qualquer grãozinho de terra movimentado em uma obra é muita grana. Então, se você não triangula direitinho, não faz o levantamento direitinho, dá ruim, tá? Isso aqui já saiu triangulado automaticamente. Por quê? Já saiu assim a triangulação perfeita. Olha lá, levantamento da terraplenagem, saiu a triangulação perfeita. Por que, Rafael, que o seu já saiu tão perfeito, não precisou fazer ajuste na triangulação? Porque eu criei esses pontos, né? Então esses pontos já foram criados e acaba que o Civil 3D reconhece. Por quê? Você pode ver que eles foram criados alinhadinho aqui, ó, nas estacas do meu traçado. Então isso acaba tendo uma influência, né, em deixar a qualidade ali do levantamento bom, tá? E já faz a triangulação certinho. Então, o que a gente pode concluir com essa triangulação certinha aqui? Que se o seu topógrafo, né, ou você que faz o levantamento em campo, vai lá em campo e faz o levantamento exatamente em cima das estacas, e hoje tem recurso para isso, por exemplo, dentro do RTK você consegue, o RTK, para quem não sabe, é um equipamento de topografia, você consegue jogar o traçado dentro dele. Então, jogando o traçado dentro dele, você consegue acompanhar o estaqueamento. Então, você chegou aqui nessa estaca, você cadastra os pontos aqui. Chegou nessa estaca, cadastra os pontos aqui. Nessa estaca, cadastra os pontos aqui. Essa é uma rodovia, tá, pessoal? Simulando aqui uma rodovia. E aí você vai ter aqui a sua rodovia, ó, já tem as banquetinhas de aterro, tem muito corte, tem muito aterro. Aí beleza, fez isso, tá? Criou a sua superfície aqui de medição. Você vai precisar de uma outra coisa, tá? Que já até está aqui no meu desenho, no meu arquivo. Eu vou mostrar para vocês. Vou desativar aqui os triângulos da minha superfície. Ó, eu vou precisar de um negócio que chama eixo, tá? É o traçado, o eixo da obra, tá, pessoal? Por que o eixo? Porque isso aqui vai valer para o resto da sua obra, tá? Você vai usar o mesmo eixo sempre. Vai usar o mesmo eixo sempre.
E aí, o que acontece? Você vai precisar ter ele para poder você calcular o seu volume. Ele vai servir de base, tá? Vai servir de base para você calcular o seu volume. E como que eu trago o eixo para cá? Você vai pegar no arquivo que você recebeu do seu projeto, tá? Você vai pegar o arquivo do projeto. Aí, beleza. Pegou o arquivo do seu projeto, se ele tiver em 2D, você vem aqui, ó, alinhamento, a partir de objeto, cria um novo alinhamento, tá? A partir da linha que você receber, tá? E transforma ele num alinhamento, tá? No eixo de projeto que é reconhecido pelo Civil 3D. Feito isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar calcular o volume, tá? Por quê? A nossa intenção aqui é calcular o volume entre a superfície primitiva, né, que é essa superfície aqui, ó, essa superfície rosa, e a superfície executada, que é essa aqui, ó, que está aterrada aqui. Nós precisamos calcular o volume dela, dessas duas superfícies, para a gente poder ter a nossa medição. A medição vai ser, tem esse intuito, né, justamente esse intuito, calcular, comparar o existente com o executado. Para calcular o volume, a gente vai ter que usar um outro recurso do Civil 3D, que são as sample lines, tá? Você vai vir aqui, ó, sample lines, e vai criar. Aí ele está te pedindo aqui, ó, selecione, né, o alinhamento ou pressione Enter para poder você selecionar em uma lista. Eu vou clicar em cima do meu alinhamento, ó, e ele já vai abrir uma janelinha aqui pedindo o estilo da minha sample line, o estilo da label, né, do estaqueamento que vai aparecer. Aí aqui eu tenho o primitivo, vou colocar ele com o estilo aqui, ó, terreno natural, tá? E a medição 1 aqui eu vou colocar como medição. Não tem medição, então vamos colocar aqui projeto, tá? Vou colocar projeto. Aí beleza, eu não quero criar uma seção manualmente, eu quero criar uma a cada 20 metros, que é igual tá o meu projeto aqui, tá certo? Então vou vir aqui, by range of station, e aí pessoal, veja bem, aqui no começo do alinhamento eu quero uma estaca, no final também, a largura dela para a esquerda, ó, left, eu quero pegar e vou medir aqui, ó, a maior largura que eu tenho para a esquerda, eu acho que é aqui, nesse ponto aqui. Então, vou pegar aqui mais ou menos e pegar essa largura aqui. E aí ela deu 39, e aí eu vou arredondar para 40 metros, e aqui eu vou colocar 40 metros também para a direita. Aí aqui, pessoal, a cada 20 metros ele vai criar uma sample line, né? A sample line, para quem não sabe, é a linha de amostra, né? É ela que possibilita o cálculo do volume, tá certo? E aí, beleza, ó. Criou aqui as minhas sample lines, eu vou dar um Enter. Quando você cria as suas sample lines, pessoal, aí ele vem aqui o estaqueamento, 19 mais quebrada, 20, 21 e assim sucessivamente. Quando você tem aqui as suas sample lines no seu arquivo, o que acontece? Ele possibilita que você calcule o volume, tá? Aí, por exemplo, você pode até deletar essa estaca que está muito próxima, tá certo? Tá 4 metros só de distância, se você quiser. Eu vou deixar aqui porque eu não vou gastar muito tempo com isso, não. Aí você vai ajustar as suas sample lines. Por exemplo, estiver muito pertinho, não tem necessidade de ter, ó, 19 mais 4 é 85, está muito próximo. Você pode puxar para 19 mais 10, por exemplo, tá? Então você vai, para você ter aí uma precisão boa, mas também não ter um exagero, né? Quando você vem aqui, ó, clica na sua sample line e vem aqui, ó, sample line more source. O que acontece? Você vai ter dentro dela aqui, ó, são arquivos vinculados a ela aqui, que é o primitivo e a medição, tá? E aí agora, o que a gente já pode fazer? A gente já pode computar os volumes da medição. Muito simples até agora, né? Então eu vou computar os volumes da medição e aí beleza, tem as seções, ok? Quando eu entro aqui dentro, ó, da minha janelinha de computar os volumes, o que acontece? Eu vou ter corte aterro e eu tenho reaterro também, vários reaterros. Só que nesse caso aqui eu quero computar só corte aterro. Então eu vou vir aqui e vou editar esse estilo aqui, ó, de Quantity Takeoff Criteria. E aí eu vou deletar aqui o reaterro e a comparação aqui, porque eu quero calcular só corte aterro. Ok? Aí beleza. Qual que é esse? O que significa esse egg aqui? Existent ground, tá? É o terreno existente, é o primitivo. E o outro é a medição, tá? Quando eu clicar aqui, ó, ok, ele já computou os meus materiais, tá? Então ele já computou e já está na memória dele, tá, pessoal? Então você pode vir aqui, ó, na aba Analyze. Nessa aba Analyze você vai ter várias opções aqui da parte de volume, tá certo? E aí uma dessas opções é você exportar o relatório desses volumes.
outra das opções é criar a tabela de volumes. Então você pode vir por aqui, ó, Total Volume Table, que aí ele vai criar uma tabela de volumes para você, ó. Vou até aumentar aqui a escala, voltar um para 1000 aqui. E aí aqui ele criou a tabela de volumes para vocês. Olha só que interessante. Aí ele coloca o estaqueamento e a área de corte, a área de aterro, o volume de corte de cada seção, o volume de aterro de cada seção. A primeira é sempre zerada, porque o volume computado entre essa primeira estaca e essa segunda estaca, ele é acreditado, né, digamos assim, ele é colocado na primeira estaca, tá? Então por isso que a estaca 0, o volume dela é 0, tá? Você tem uma área de corte na primeira, mas o volume dela é 0. Aí na segunda estaca você já tem uma área de aterro e uma área de corte, e também tem um volume de corte e um volume de aterro. E aí aqui os acumulados, tá? Como você tem 0 aqui, ó, ele vai só repetir esses dois valores aqui, tá ok? E aí beleza, daqui para frente ele vai somando, tá? Ele vai somando corte, aterro, e vai colocando para você aí todos os valores. E aí ele vai chegar aqui no final com um valor para você de 30.268 metros cúbicos. Então quer dizer que tá sobrando corte aqui, tá? 30.000 metros cúbicos, e pode ser que tenha um empolamento também nisso aí. Aí você tem duas opções. Você tem aqui também, ó, o volume de corte acumulado e o volume de aterro acumulado separadamente. Então de corte você tem 969 mil metros cúbicos, e de aterro você teve 96 mil metros, 96 mil metros cúbicos, perdão, de corte, de aterro 66 mil. E aí o que acontece? Quer dizer que foi material para botar fora, porque cortou mais. Então cortou mais volume do que aterrou, tá certo? Então você está fazendo aqui, o que você está fazendo? Você está medindo, você está comparando o corte com o aterro. É lógico que aqui eu já peguei toda a superfície pronta, tá? Toda a superfície eu já peguei aqui como se a obra já tivesse, como se fosse a última medição, tá certo? Como se fosse a última medição. Só que geralmente vai fazendo por etapas, né? Então ele corta um pouquinho, aterra um pouquinho, aí você vai lá e mede. E aí esse volume daria bem mais baixo aqui, tá? Por seção. Existe outro método do cálculo de volume, que é através desse volume dashboard aqui, ó, tá? E aí você pode vir aqui, criar uma nova superfície, ó. E aí você pode colocar aqui o nome da superfície, vou deixar esse mesmo. Base Surface seria o primitivo. E o comparação, né? Superfície de comparação, a medição. Aí aqui você pode colocar um fator de empolamento para corte e um fator de empolamento para aterro, tá? Aí beleza, ele vai calcular e vai te dar esses valores aqui, ó, que é bem próximo do que a gente calculou ali através do método das seções, tá? Eu já dei até uma aula explicando esses métodos aí, ó. Mas veja bem, ó, 96.917 de corte. Aqui eu tenho 96.834. Tá menos que 100 de diferença, né? Menos que 100 metros cúbicos. Então a diferença é muito pouca. Aqui eu tenho 66.748. Aqui eu tenho 66.648. Então eu tenho 100 metros cúbicos de diferença, né? Aí o que acontece? Essa diferencinha, ela é muito pequenininha, ó. Tem 30 mil, a diferença acumulada entre corte e aterro aqui no volume dashboard, né, através da comparação de superfície, foi 30.085, e através das seções 30.268. A diferença é pouca, tá? Para falar a verdade. Porque são dois métodos de cálculo diferentes. Aí beleza. Ah, Rafael, mas tá muito simples e tal. Lá no meu trabalho, lá na minha medição, eles disseram que nessa curva aqui, ó, do PC até o PT, não é para calcular a medição, não tem medição nesse espaço. Como que a gente faz? Então você vai vir aqui, ó, Compute Materials, tá? Compute Materials, vou dar um OK aqui. Aí beleza, aqui ele já apareceu para você o corte aterro calculado, que criou uma lista de material que nós podemos até colocar aqui, ó, terraplanagem, que é o corte e o aterro, né? Corte e aterro. Já calculou pra gente. Na primeira janela ele não apareceu porque não tinha criado essa lista de material. Se você quiser separar esse corte aterro por trechos, o que você vai ter que fazer? Adicionar um gap, tá? Você vai ter que adicionar um gap para ele, tá ok?
Aí aqui você pode adicionar um gap para o aterro, ou um gap para o corte, ou um gap para os dois. Para facilitar o nosso lado, eu vou adicionar um gap para os dois aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, Add New Gap, tá? Qual que é, o que significa esse gap aqui no Civil 3D? É o espaço onde você diz para o Civil 3D não calcular o volume, tá? Então você vai dizer para ele não calcular o volume nesse espaço. Então eu vou pegar aqui o Start Station, eu quero pegar nesse PC aqui. Então peguei aqui, qual que é o End Station? Vou pegar aqui no PT, tá? Que é o ponto de tangente. Aí ele já pegou ali para mim, ó, todos dois. Vou dar um OK e um OK. Aí beleza, vamos dar uma olhada agora na tabela de volumes. Qual estaca é essa aqui? Por volta da estaca, entre a estaca 31 e a estaca 37 mais ou menos, que a gente adicionou o gap. Então, vamos pegar aqui entre a estaca 31 e 37. Ó, veja bem, olha só que interessante. Você vem aqui nessa estaca aqui, ó, 32, você já não tem mais volumes computados aqui, ó. Veja que ele mantém os volumes acumulados, tá? Ele mantém os volumes acumulados até na estaca 37 mais 18, que foi a estaca do ponto de tangente lá que a gente colocou, ó. 37 mais 13,82. E aqui 37, não, aqui vai ser 37 mais 13,82, perdão, 31 mais 13,82, e aqui 37 mais 18, 525. Então, ele pega certinho, ó, 18,52. Ele não trouxe, ó, volume acumulado para cá, e aí ele só começou a computar daqui para frente. Então, ele pulou esse espaço, basicamente. Então, se você quer adicionar, por exemplo, eu quero tirar um trecho fora desse cálculo de volume, é assim que você faz. Só para recapitular, clica na Sample Line, Compute Materials, OK. Aí aqui vai ter um gap, ó. Você clica aqui, ele já vai ter um gap. Você pode deletar esse gap depois, pode adicionar um novo gap. Pode pegar um gap aqui, ó, pegar lá aí ele vem para cá, tá vendo? Ele vem para essa ordem. Fique atento, porque o que a gente adicionou primeiro, ele vem para o segundo aqui, ó. Então eu quero pegar dessas últimas estacas aqui, eu não quero calcular volume, da 42 para frente. Então dou 840. Até essa última aqui que ele já pegou automaticamente, eu vou só garantir isso. Ele já tinha pegado automaticamente, ele não vai calcular o volume. Então dou um OK. OK. Aí quando você vem aqui na sua tabela de volume, ele já alterou para você. Olha só que interessante. Bacana, né? Então os valores já se alteraram aqui também, tá? Isso é muito interessante para que você possa fazer aí cálculo de volume da área que você quer, do intervalo de estaca que você quer, de forma muito mais fácil, sem precisar ficar criando grupo de sample lines, tá? E fica muito claro também quando você pega essa tabela aqui, ó, a pessoa que for pegar ela para interpretar, ela vai ver que os volumes estão zerados. Então ela vai falar, opa, pulou aqui mesmo, do jeito que eu pedi, ele não calculou volume nesse espaçamento aqui, só manteve até aqui, parou e depois voltou a calcular até tal estaca. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo um cálculo de volume, tá, por esse método aqui, ó, do volume dashboard, né, que ele faz pela comparação de superfície, e se você quer, por exemplo, separar uma área para calcular o volume, veja bem, você vai desenhar um polígono, tá? Desenha um polígono na área que você quer. Eu vou desenhar um polígono aleatório aqui. E aí você vem aqui, ó, adicionar borda, tá? Add Bounded Volume. OK. Aí ele pede aqui, ó, selecione o objeto de borda. Você seleciona aqui. OK. Aí o que aconteceu? Ele adicionou um maisinho aqui, ó, automaticamente. Quando você expande, o que acontece? Ele vai mostrar o volume calculado nesse espaço aqui. Olha só que interessante isso. O volume calculado nesse intervalo aqui, ó. Aí quando você clica aqui, ó, veja que eu estou clicando nele aqui por baixo, ó, ele já dá para você o volume separado dessa área aqui, ó, 69 mil metros cúbicos de corte, tá? Então ele separa justamente para você, separa só esse pedacinho para você calcular o seu volume, beleza? Então fica bem interessante aí essa opção. Aí se você mexer aqui, você pode vir aqui, ó, e dar um rebuild, tá? E aí ele já diminuiu aqui para mim, ó, já diminuiu, já colocou 63 mil metros cúbicos, estava 69, né? Então é bem interessante essa opção, que você pode calcular volumes isolados, tá? Volumes isolados.
e aí separar onde você quiser e ir anotando, ó, essa área aqui computou tantos metros cúbicos, essa aqui foi tantos metros cúbicos. Fica bem interativo, porque você vai ter isso em planta e vai ter isso, né, computado aqui. Tá? Geralmente a gente computa volumes através do método das seções, por isso que eu ensinei ele primeiro aqui, tá? Você colocar um gap e tudo mais. Aí beleza, está pronta a medição? Não. Você vai poder exportar aqui o relatório de volume, ó, volume report. Aí você pode escolher aqui nessa pastinha o estilo que você quer, tá? O estilo do arquivo que você quer. Então vamos colocar isso aqui, por exemplo, ó, tabela de volume DR. Ok? Ok. Aí ele vai abrir para mim aqui um arquivo lente XML, né, com os volumes. Olha só que interessante. Aí ele coloca aqui para mim, ó, todos os volumes. Olha só que bacana. Coloca aqui os dados, ó, grupo de seções, estaca inicial, estaca final, relatório de áreas e volumes. Aí ele tem que volume primeira categoria, remoção, aterro, tudo ele coloca aqui, tá? Ele deixou em branco. E aí isso aqui você pode arrastar e copiar e jogar no Excel também, tá? Você pode jogar no Excel que fica tudo sossegado também. Aí tem o corte primeira categoria, corte segunda categoria. Isso aqui você pode separar lá no Civil 3D também, tem como, tá? Aí tem aqui, ó, volume de aterro, tá? O volume geométrico. Aí ele coloca aqui, adiciona aqui 25%, tá? Que seria de redução ali, né? Empolamento, que a gente chama. Aí tem aqui as ordenadas de Brunkner do diagrama, tá? Isso aqui é uma tabela de volume bem completa, tá, pessoal? Às vezes para medição você não precisa de tanto volume, de tanto detalhe assim, tá? Mas se for preciso, você tem essa opção. E aí, se você quiser adicionar outras opções, conforme eu falei, você pode vir aqui, ó, e escolher, por exemplo, essa aqui, ó, terraplanagem. Ok. Marcar aqui, ok. Ok, sim. Aí ele vai dar aqui uma tabelinha mais simples, tá? Uma tabelinha mais simplificada para você, ó. Então ele dá essa tabela de forma que você tem algo mais próximo aqui do que está lá no Civil 3D, né? Assim, de aparência, digamos assim, uma tabela mais simples, só volumes mesmos, simples, acumulados e as áreas, tá? Aí, beleza, feito isso, a gente já gerou a tabela de volumes aqui também, aqui dentro do meu estaqueamento aqui, né? Aqui no Civil 3D já expliquei para vocês, você pode calcular volumes separados usando esse gap aqui, tá? Então você pode, por exemplo, Rafael, eu quero fazer um exemplo aqui para vocês, ó, eu quero calcular volume só até na estaca 758, então eu vou deletar esse gap aqui. Esse aqui eu quero que ele pega da estaca 0 e vai até essa estaca aqui. Na verdade não, tem que pegar da 758 para frente, né? Então essa aqui vai ter que ser a última estaca. Essa é a última estaca e essa aqui é a primeira, a estaca da... Vou colocar aqui mais ou menos, ó, chutar aqui mais ou menos, 480. Então, ele só vai calcular da 0 até a 0 mais 480. Então vou dar um OK. Beleza. Aí aqui ele já vai zerar todos os volumes para baixo aqui, ó. Vai zerar todos os volumes para baixo, tá? Aí beleza. Rafael, eu quero computar agora os volumes da 480 para frente. Aí você vem aqui, ó, compute materials. OK. Aí agora você vai colocar a terraplanagem, vou colocar aqui da 0 E0 a E0 mais 480. Porque não está de 20 em 20 ali, né? Aí agora eu vou criar um outro corte ateu dali para frente, ó. Vou importar o critério, ó. Import another criteria. Ok. Aí eu vou colocar aqui primitivo, medição. Ok. Aí beleza, aí tá aqui, eu vou colocar aqui da E480, terraplanagem da E0 mais 480 a fim, né? Que eu não sei a estaca final, é até a estaca final. Aí aqui eu vou adicionar o gap, né? Agora aqui eu vou adicionar um gap para essa aqui que tem que ser da 0 até a 480 ali, tá ok? Então vou adicionar um gap ali. Aí ali, ó, eu já vou colocar aqui que eu já sei de cor, né? Então vou colocar 480 aqui. Então ele vai calcular da estaca 0 mais 480 para frente,
tá? Olha o gap, ó, só para recapitular. Daqui até aqui ele não calcula. Daqui para frente ele calcula. Aí essa aqui é diferente, ó. Essa primeira aqui é diferente. Da 480 para frente ele não calcula. Então eu estou separando ali os volumes, tá? E aí beleza. Aqui, pessoal, ele não vai mexer nessa tabela, porque essa tabela ela pega uma lista de materiais. Então eu vou pegar aqui agora, ó, computar os volumes de novo. Agora eu vou pegar a estaca final aqui, tá vendo? Eu tenho duas listas de materiais, olha só que interessante. Aí eu venho aqui e coloco essa tabelinha do lado aqui. Então até aqui, ó, ele deixou zerado. Deixou zerado. Aí daqui para frente ele jogou os volumes para mim, tá? Então, se você quer fazer um cálculo diferente, com empolamento diferente, então é só se você criar a lista de materiais diferentes aqui. Você tem essa opção de criar a lista de materiais aqui, ó. Tá? E aí você pode adicionar os fatores de empolamentos aqui, ó. Corte, aterro e reaterro, tá? Corte, aterro e reaterro. Pode adicionar esses valores de empolamento aí. E aí, beleza. Feito isso, pessoal. Feito isso, eu vou criar aqui agora uma lista de material total. Na verdade, eu vou excluir essa daqui, tá? Que foi só demonstrativo. Vou excluir essa lista de material aqui. Beleza. Aí aqui eu vou tirar o gap dela aqui, ó. Deletar o gap. Ok. Aí vamos ver se ele já voltou aqui, ó. Voltou normal. Aí essa aqui, como eu deletei a lista, ela ficou zerada, então vou deletar. Agora a gente vai precisar, a gente já pode, né, gerar as seções, a cubagem de volume, tá? E aí você vai criar as vistas das seções aqui, ó. Create Section View. Aí eu vou botar aqui uma seção 1 para 1000 aqui, Next. Aí eu vou pegar aqui uma prancha A1 aqui, por exemplo, ó, já está aqui, ó, 2021 A1, seção. Beleza, já peguei essa daqui, vou deixar a seção transversal. Aqui dentro eu só vou editar isso aqui, ó, desmarcar isso aqui, essa caixinha para não dar espaçamento. Next, next. Aí beleza. Aqui, ó, primitivo vai ser o terreno natural, medição vai estar no estilo projeto, corte está invisível, a gente vai colocar no estilo corte, aterro, a gente vai colocar no estilo aterro aqui. Ok, beleza, next. Aí aqui eu não quero nenhuma band set, que seria a minha prancha, né? Então eu vou colocar aqui, ó, none. Next. Aí aqui eu vou adicionar uma tabelinha, tá? Abaixo dela aqui, então vou colocar aqui uma seção 1000 aqui, corte aterro, adicionar. Eu estou passando isso aqui rápido porque eu já fiz aulas sobre isso, tá? E aqui eu vou deixar 0, tá? E aqui eu vou colocar uns 20 aqui, para Y aqui, ó. Bottom center, middle center na horizontal. Create section view. E aí eu vou clicar aqui, ó. Ele vai gerar as minhas vistas de seções. Tá? Agora é só guardar e pronto. Tá gerado aqui as minhas vistas de seções. Olha só que interessante, pessoal. Olha só isso. Então tá aqui, ó. Meu corte aterro 100% aqui, ó. Aqui foi corte, né? Aqui foi aterro. Aqui está um pouco exagerado, porque na hora de criar os pontos eu coloquei os pontos de borda muito baixo, tá? Mas é só representativo. Mas veja bem que interessante essa cubagem de volumes. Aí aqui agora, pessoal, é só colocar na prancha e correr para o abraço, né? Só colocar na prancha e correr para o abraço, tá certo? E aí, olha só que interessante. Ele vem aqui, ó, com os volumes acumulados, volumes simples, tudo certinho, a área de corte, a área de aterro, né? E isso é bacana, que fica fácil para poder auditar. E aí interessante é o seguinte, interessante que muita gente não sabe ainda, que eu já até fiz uma live sobre isso. Esse volume que é computado aqui, ele depende dessas áreas aqui, ó. A área que eu digo é essa achura, tá? É essa achura. O que o Civil 3D faz? Qualquer software que computa volume através do método das seções faz. Ele pega essa área, soma com essa área, faz uma média dela, multiplica pela distância e divide por 2. Na verdade, não. Pega uma média das áreas e multiplica pela distância. Então, ele pega essa área, pega 358,50 mais 328,45, divide por 2, fez uma média. Multiplica pela distância entre as duas. Então, aqui eu vou ter 20 metros. Aí você vai ter o volume, tá? Você vai ter esse volume de 76, no caso aqui, volume de 328, né? Ah, não, 6.338, perdão, 838, 6.838. Então, é assim que ele computa os volumes para você, tá certo? Bem interessante, né? Essa questão dos volumes aí, ó.
Então, quando você pega uma seçãozinha menorzinha, você pode ver que você tem uma área de aterro menor. E aí, quando você pega um volume, uma seçãozinha um pouco maior, uma área de aterro um pouco maior. E para corte também. Tá? Então, é por isso que depende muito da sua superfície. Está vendo que aquele primeiro passo que a gente fez lá, de ficar atento à triangulação, de criar essa superfície aqui do executado em campo, né, da medição, ajustar essa superfície, fazer a limpeza nela, ela influencia por quê? Tudo de errado que tiver nela vai influenciar no cálculo de volume, porque vai mudar essa áreazinha aqui. Se ele mudar essa área, lascou, aí vai influenciar no cálculo de volume. E cálculo de volume, pessoal, para a obra, ele é muito importante, porque ele movimenta muita grana. Então é uma responsabilidade muito grande para você fazer essa medição. E aí, claro, aqui, como eu falei, eu peguei já a superfície acabada, mas você pode pegar uma superfície aí, por exemplo, mediu lá, aterrou 20 centímetros. Você vai vir, vai jogar no Civil 3D, vai comparar com o primitivo, vai criar as seções, puf, já está calculado o volume de medição daquele primeiro ali, do avanço da obra da primeira etapa. Depois você vai criar um arquivo de revisão, né, o próximo arquivo. Você vai ter que adicionar nova medição, né, da próxima etapa, do mês seguinte. Aí você vai adicionar um novo levantamento da medição, fazer o mesmo processo, e assim sucessivamente. Tá? E aí, beleza. Se você estiver fazendo por etapas, o que geralmente acontece? Você vai criar aqui, ó, uma superfície final, primitivo mais medição. Medição 01. Por que isso? Porque na medição 2, você vai precisar comparar com essa superfície aqui, já não vai ser mais com o primitivo. Né? Então, aqui você vem aqui, cola, né, cola o primitivo aqui em cima, ó, Past Surface, pega o primitivo e agora cola o medição 1 aqui. Pronto. Aí você vai ter aqui, ó, se você selecionar ele aqui, você vai ter a superfície já de primitivo mais medição. Aí beleza, Rafael, aterrou, sei lá, cortou mais aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai vir, vai fazer o mesmo processo, vai criar uma superfície de medição número 2, vai adicionar o grupo de pontos ou o levantamento que o topógrafo te mandar e vai mandar computar o volume já comparado com essa superfície aqui, ó, medição mais primitivo, tá? Porque agora você já vai fazer essa comparação, entendeu? Aí beleza, você fez isso aqui, fez os volumes, computou, separou direitinho, né? Recapitulando aqui, ó, você consegue separar por esse método aqui do volume dashboard, consegue separar pelos gaps, né, de computar os volumes por estaca separadamente. Fez isso tudo, pode exportar os relatórios de volume, pode criar as vistas de seções e tá feita aí a sua medição aí de avanço de obra. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. É um assunto simples, mas de muito relevância e muita responsabilidade de quem faz. Então fiquem bem atentos, porque isso aqui envolve muita grana, envolve contrato, envolve uma série de coisas que todo projeto de engenharia, né, que todo serviço de engenharia envolve. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima.